Então vamos lá, galera. Boa noite, Érica. Mandinho, tô nessa aí. Ai, vamos nessa. Galera, eu vou ter que dar uma mudada aqui no PowerPoint, porque eu queria mostrar um negócio para vocês que eu acabei me embolando hoje. Enfim, vamos lá. Olha aqui. Vocês estão vendo minha tela, não estão? Tranquilo? Sim, não? Sim, sim. Olha você, na última aula, a gente falou sobre o domínio holandês, né? Eu falei sobre o Dom Sebastião, Dom Henrique, você precisa do domínio da Espanha, e aí a gente terminou numa aula de destinação, né? Eu fiz um PowerPoint mais bonitinho. Esse aqui era só porque, né, ele estava aqui, eu precisava mostrar umas imagens que estavam aqui, e eu não tive tempo de cortar. E aí eu mostrei sobre a formação do exército, falei para vocês tomarem cuidado com isso. Então a gente terminou ali naquela aula falando sobre como que eles vão ocupar essa região, e eles vão criar, a partir das pinturas, uma nova imagem sobre o Brasil colonial. Então foi isso que a gente falou mais ou menos, né? Ó, por que a Holanda invadiu o Brasil, ela tinha negócios aqui, a Espanha não deixava ela comercializar, porque a Espanha naquele momento era a dona do Brasil, por causa do processo da União Ibérica. E aí nesse rolê todo, eu falei assim, ó galera, os caras vieram para cá, apresentei para vocês o cara do Calabar, falei do Chico Buarque, falei da ditadura militar, e falei assim, olha, toma cuidado. Essa invasão, ela tem pontos muito positivos quando a gente olha para Recife, Olinda, porque há uma reforma urbana muito forte. E essa reforma urbana, ela foi muito significativa para aquela região, né? Entrou muito dinheiro, entrou muito comércio. Eles vão ter uma rua, que é essa daqui, olha, que existe lá em Recife até hoje, que chama Rua da Cruz ou Rua dos Judeus. Essa rua, ela circulava muito dinheiro. Então, boa parte do comércio transatlântico, o que quer dizer transatlântico, pessoal? Esse comércio que passa pelo Oceano Atlântico, que era o centro do mundo. Eu não sei como que o Saulinho está trabalhando isso com você, se ele já trabalhou, sobre a ideia de globalização. Ele já trabalhou com isso ou não? Não? Gente, vocês estão aí comigo? Não. Estou com você não. Pessoal, vocês estão aí? Ah, a Sim, Mandinha falou que está sim. desculpa, professor. Sem problema, galera. É só porque eu achei que tivesse caído aqui. Olha aqui. Qual que é a ideia da globalização? É de que eu tenho algumas coisas que vão circular pelo mundo. O mundo agora ele vai se tornar uma coisa só. O que que isso quer dizer na prática? Antes, eu tinha a Europa, eu tinha o mundo árabe, eu tinha o mundo asiático e eu tinha populações originárias, tanto na Austrália aqui, quanto na África, com seus reinos, suas tribos, suas organizações. Eu tinha povos originários aqui e alguns impérios surgindo, tanto na América Central quanto aqui na América do Sul. No caso, seriam os astecas, né? E os incas aqui. Esses mundos, tá, que eram literalmente mundos, o conhecimento que eles tinham de si era suficiente para lidar com o mundo. A partir do momento em que há a expansão marítima, o que vai rolar? Esses pequenos mundos, né, que geograficamente falando, eles se tornam uma única coisa. E isso é muito significativo. Por que isso é muito significativo? Porque essa união desses mundos vai fazer produtos circularem. O que eu gosto sempre de usar como exemplo são os produtos alimentares. Então, por exemplo, a maioria das frutas que a gente come, elas não são nativas brasileiras. Vocês sabem disso, ou não? Banana, veio da onde? Não? Da Ásia. Manga. Eu não sabia disso. A maioria das frutas, gente. Nunca parei para pensar. As frutas com nome estranho são nossas. O resto não é, tá bom? Então, jabuticaba é nosso. Tem aquela que é fruta do conde, ela é nossa. Agora, açaí é nosso, guaraná é nosso, né? Tem uruticum, tem... Kiwi. Hã? É do Kiwi? Japão. Kiwi. Ó, Fernanda, eu vou falar talvez uma grande besteira, mas alguém me contou isso, eu sempre reproduzo isso. Eu não tenho certeza. Eu nunca quis conferir porque eu gosto da ideia. Mas alguém me falou que o kiwi é feito em laboratório, que ele não foi uma fruta que, sabe, nasceu na natureza.
Depois eu vou conferir, só para não ver se estou falando besteira. Mas eles falaram que era tipo, eles queriam fazer um teste novo com morango e acabou gerando um kiwi. Eu não tenho certeza, não. Mas o kiwi não é nosso. Ai, ai. Por exemplo, maçã não é nossa, laranja não é nossa, cana-de-açúcar não é nossa. Então, aquela rua que eu estava apresentando para vocês é uma rua em que esse comércio dessas coisas do mundo começam a circular. Então, quando a gente pensa, pimentão é nosso, abacaxi também é nosso, ananás, mandioca, milho, né? Essas são culturas que eram tipicamente americanas. Agora, os outros produtos todos começam a entrar e a circular pelo mundo, eles não são nossos. Então, por exemplo, um produto que os nossos indígenas vão ensinar o mundo a usar é o tabaco. Então, se há, por exemplo, né, esses índices alarmantes de tabaco, é porque a galera chegou aqui, viu o uso dos indígenas com o tabaco, né, com o fumo, e começou a transformar isso em mercadoria. A Europa, né, a África, a Ásia não conhecia o tabaco. E aí eles vão transformar o tabaco, que era usado só em rituais bem específicos, em momentos específicos, num grande produto. Os europeus, quando chegam na Ásia e descobrem um ópio, tá bom? Eles vão transformar o ópio em produto, e aí vai surgir todas as drogas derivadas do ópio. E por aí vai. Então, pessoal, essa rua que eu estou apresentando para vocês, né, que é essa rua dos judeus aqui, cadê ela? Aqui, essa daqui, era onde essas mercadorias eram negociadas. Então, ela era um grande ponto de comércio transatlântico, porque todas essas mercadorias que a gente está citando, elas passavam pelo Atlântico, que se tornou a principal rota. Então, é como se essas comunidades, que eram todas separadas, elas vão se tornar uma só a partir da ideia do comércio. Não que elas sejam iguais, né? Eu peguei um pedacinho da aula da Letícia, que ela está falando sobre o capitalismo, etc. e tal. É isso. Nesse momento, a gente está criando o capitalismo para a história. Então, a gente está vendo ali essas coisas que eram separadas, eram usadas para fins medicinais ou para fins ritualísticos, sendo transformadas em produto. Isso já é o início do capitalismo, né? A gente transforma tudo em mercadoria. E essa Rua dos Judeus, ela existiu e ela trouxe muita riqueza para Recife. Então, pessoal, o que o professor quis pontuar muito? Que parece muito que a invasão dos holandeses foi boa. Só que a gente não pode julgar desse jeito, porque a gente vai criar a ideia de que seria melhor ser colonizado pelos holandeses. E eu terminei a aula falando um pouco sobre isso. Galera, toma cuidado com isso. Essa é uma ideia que ela esconde algumas opressões que vão ser feitas pelos holandeses. Porque eles vão aumentar a opressão sobre os negros, sobre a própria população brasileira, sobre os mestiços e por aí vai. E aí eu concluí falando que eles vão ser expulsos, né, na grande batalha de Guararapes, com a insurreição pernambucana, e eles acabam produzindo açúcar nessa região aqui da América Central, chamada de Antilhas. E aí o açúcar antilhano, feito pelos holandeses nas Antilhas, começa a concorrer com o açúcar brasileiro, e essa concorrência vai fazer com que haja, com que exista uma crise econômica dentro do Brasil. Porque agora o nosso açúcar vai perder preço de mercado, porque agora ele tem que ser competitivo, porque a gente já não é mais o único grande produtor de açúcar do mundo. Os holandeses são tão sacanas, que os caras aprenderam a fazer açúcar de beterraba, gente. Já imaginaram isso? Você pegar a beterraba e fazer açúcar com ela? É esse o nível dos holandeses. Os caras querem ganhar dinheiro de qualquer custo. Na Holanda, até hoje, eles usam muito açúcar de beterraba. Muito açúcar de beterraba. Alguém sabe fazer açúcar de beterraba? Não? Não? Açúcar é um negócio muito bom, né? Eu nunca nem Eu já não gosto tanto de beterraba. Ô Gui, mas fica bem doce, só que ele fica meio coloridinho, assim. Ele fica meio rosinha claro. Mas é igual beterraba? Quando você usa o banheiro, ele troca de cor? Não. Ele fica clarinho, assim. A galera lá usa para adoçar tudo. Eu tive um aluno que fez intercâmbio lá e ele trouxe do Burger King. Eu também acho estranho. Mas no Burger King de lá, eles servem chá. Eu não sei para quê, né? Não faz sentido. E aí, eles têm aquele sachêzinho de açúcar. Local, né? De servir chá. Mas é super estranho, né? Você imagina você entrar no Burger King e tomar chá? Não faz sentido. Eles estão errados. Eles que lutem para ter um Burger King melhor.
Mas, e aí, Eu nunca eles tinha têm... ouvido falar, mas, por exemplo, até cenoura, se bobear, tem algum lugar que eles fazem. Tudo que é adocicado deve virar Eu não alimento. sei, Suzana, porque assim, parece que a beterraba tem que cozinhar ela, tirar o caldo, espremer, e aí você ferve de novo até evaporar, e aí você consegue um açúcarzinho, assim, entendeu? Ah, sim, E não é deve um troço demorar. muito fácil de fazer, mas os caras são tão sagazes que eles fizeram, só para ganhar dinheiro e detonar o Brasil. Enfim. Sim. E aí, hoje, eu queria me concentrar, e por isso que eu trouxe esse PowerPoint mais feinho aqui, para falar sobre a invasão francesa. Por quê? A invasão francesa ela vai na contramão da invasão holandesa. Em que sentido? Primeira coisa, pessoal, deixa eu abrir aqui meu mapinha. Vou pegar o mapinha aqui, vocês vão entender o rolê todo. Só um segundinho. Beleza, aqui. Deixa eu apagar tudo. Fechou. Vou apagar tudo. Fechou. A França, pessoal. A França. Tá bom? Lembra que eu falei para vocês, ó. Localiza a Itália, que é a botinha. Andou um pouquinho para o norte, é a França. Atravessou o riozinho, a Inglaterra, desceu a Espanha, chegou na beiradinha Portugal. Do outro lado aqui da França, a Alemanha, aqui é a Itália. O resto vocês vão decorando com calma aí. Mas essa localização básica aí é boa ter. Tá bom? Então vamos lá. A França está bem aqui. Pessoal, a França, nessa história toda de expansão marítima, vocês vão perceber que ela não fez nada, né? Ela saiu atrasada, Portugal e Espanha foram os países que conquistaram tudo. E aí, para a Inglaterra, sobrou esse pedacinho bem ruim aqui, que depois a gente fala sobre ele se vocês quiserem, que a gente vai chamar de Estados Unidos hoje. E a França conseguiu pegar um pedaço pior do que a Inglaterra, que é esse pedaço aqui do meio, tá bom? Que vai virar o Canadá hoje, né? Eles vão pegar um pedacinho aqui também, que é a Guiana Francesa, que a gente nem sabe o que tem lá. Alguém sabe o que tem na Guiana Francesa? Não, né? Não. Eu também não. A Guiana Francesa, pessoal, ela é um pedaço da França até hoje. Sabia? Eles votam para o presidente francês. Eles usavam o euro também. Só que estava dando muito pau porque a economia estava indo para o buraco. Está ficando muito desigual. Enfim. Então a França, pessoal, que está bem aqui, ela saiu atrasada na expansão marítima. E a França tinha um problema muito sério, porque a França sempre se sentiu muito topzera das galáxias, né? Até hoje, né? O Zidane tá aí para provar pra gente que eles se acham os caras. E depois da Copa de 2002, ou 2004? Não, 2002. 2000. 2002. Será que ele deu uma cabeçada no cara? Aqui a gente perdeu para os franceses. Qual foi? Alguém sabe? É essa de 2002. 2002, não foi? Foi. É que eu tô lembrando aonde que eu assisti, por isso que deu pau aqui na minha cabeça. É 2002, 2002. 2002, eu acho. 2002. A outra Copa foi 2008? Não, 2006? Deve ter sido isso mesmo. Alguém talvez mais entendido de futebol deve estar me xingando aí, mas eu não sei. Nessa Copa que a França ganhou, eles começaram a se sentir esse rei do mundo, né? E eles se acham até hoje. E naquela época eles se achavam tão fortes que teve uma época, só para vocês sentirem a noção, que os franceses, eles colocaram o Papa dentro da França e falaram que o Papa tinha que ficar na França e não lá em Roma. E aí, por que isso? Porque eles se sentiam os melhores e eles achavam que eles eram o melhor país católico do mundo. Só que dentro da França, a gente tinha um grupo religioso muito forte que era contrário ao catolicismo. Esse grupo, eles eram calvinistas. Pessoal, aqui em BH, aqui no Brasil, é muito difícil a gente ter calvinistas puros, tá bom? Normalmente, o mais próximo do calvinista que a gente tem aqui no Brasil são os presbiterianos, tá bom? Esqueci do S. Os presbiterianos, acho que você deve ter visto, né? Tem uma igreja presbiteriana lá na Afonso Pena, a primeira igreja presbiteriana, tem uma outra, várias ali no centro. Mas os presbiterianos são mais presentes no Brasil. Só para vocês entenderem qual que é. Nossa, professor, eu não ia conseguir ser calvinista, não. Por quê? Eu tenho cabelo grande. Ô Gui, foi péssima piada. Eu achei que você falou um negócio muito sério. E eu já ia ter que falar assim, ô Gui, eu não saco nada de calvinismo, porque é muito difícil calvinismo. Mas entendi, Gui. É uma pena você não poder ser calvinista.
Aí, Uma pena. enfim, mas presbiteriano rola aqui. E aí, os presbiterianos são os mais próximos aqui. Só que os calvinistas que moravam na França, eles eram chamados, calvinistas, de huguenotes, tá bom? Huguenotes. É o nome que eles têm na França. Professor, por que você... Nossa, foi mal, galera. Alunos aí, foi pro saco. Vou pegar outra aqui. Isso. Boa. Por que eles têm esse nome? Não sei. Mas eles têm esse nome. E esses huguenotes, num país que é muito católico, que está inclusive roubando o Papa e se sente o melhor do mundo, eles eram perseguidos e quase massacrados. Então, vários desses huguenotes começam a fugir da França e para outros lugares. Eles foram para a Suíça, onde já era um país calvinista e tal. Só que um deles, olha que legal, o cara era huguenote, e ele falou assim, olha, e se eu for para outro lugar? E aí o rei da França falou assim, não dá, velho, porque a gente não tem lugar nenhum para ir. E o cara falou assim, então eu vou invadir em nome da França, pode? Aí o rei da França, que era católico ferrenho, falou, pode. E aí o rei da França pegou um grupo de religiosos que não eram da religião dele e mandou invadir um tanto de lugar no mundo. E um grupo desses acabou invadindo aonde? O Brasil. Meus amigos, olha que bizarra essa história. E os caras chegaram aqui, tá bom? Em 1555, olha pra você ver, no início da colonização. E eles já queriam invadir e ocupar. E eles acharam um lugar perfeito. Que lugar perfeito foi esse? Olha que sacada. Eu não sei se vocês estão conseguindo reconhecer, mas isso aqui é América, tá bom? Como que a gente sabe que é América? Ó, aqui tem o Rio Amazonas. E aqui tem o Rio da Prata. Então, isso daqui que vocês estão vendo aqui, ó, é o Brasil. Nossa, professor, que tosqueira. Gente, o cara fez esse mapa só olhando. Eu acho até incrível. Eu acho até incrível. Só que aí os franceses vieram de fininho, aproveitaram que os portugueses são meio tapados, e começaram a procurar um lugar para ir achar. E eles acharam esse lugar aqui, ó, que ele tem uma proteção natural. Esse lugar nada mais é, nada menos é do que a Baía de Guanabara, lá no Rio de Janeiro. Olha como que a Baía de Guanabara é. Tem o litoral, aí tem essa entrada que a gente chama de Baía, tem esse tanto de ilhazinha aqui e o litoral continua. Se você é um português que está vigiando o território, você vai ficar entrando em cada baía que você acha? Não vai. Então os caras entraram. Esse aqui é um mapa pelos franceses, hein, gente? Eles entraram e começaram a ocupar aqui, gente. Os caras. Olha O Pão de Açúcar? É, o Pão de Açúcar, lá pertinho. Caraca. Olha o que eu tô falando pra você, gente. Ah, Amanda me ajudou aqui, ó. Foi 98. Nossa, eu tô ficando muito velho. Muito velho. 2002 a gente ganhou, né? É, porque em 2002 ele deu uma cabeçada em alguém e foi expulso. Ah, o Zidane, né? O Zidane. Francês, né? Assim, não generalizando. Nossa. Fernando, sabe por quê? Eu lembro da Copa de 94. Eu lembro um pouco da Copa de 90. Eu lembro da de 94. Eu lembro da de 98. Pessoal, eu lembro da de 82, você está reclamando, de 94, 12 anos depois. Não, mas a de 94 eu lembro de eu rolar na rua, entendeu, Suzana? A imagem é muito viva, é como se fosse ontem, então eu tô começando a ficar com medo. Daqui a pouco eu tô falando assim, no meu tempo... Porque todo mundo estava vestido de amarelo, ela não soube me explicar. É isso, a vida. É isso. Olha pra você ver. E aí, pessoal, eles chegaram aqui, fundaram, e os caras, galera, eles queriam fundar uma colônia calvinista dentro do Brasil. E para isso, olha que incrível, né? Incrível no sentido do processo. Eles chegaram aqui, em vez de eles matarem os indígenas, como fizeram os portugueses, eles começaram a fazer aliança com os indígenas. Então eles colocaram as tribos dos tupinambás junto com eles. É claro que é uma exploração, é claro que é uma violência, só que aqui eles têm uma relação muito mais amistosa com esses tupinambás, apesar de ser uma de exploração, do que os portugueses tiveram. E aí eles conseguiram ficar aqui, galera, por pelo menos uns 12 anos, antes da galera descobrir que eles estavam aqui, fundando uma colônia dentro do Brasil, que era uma colônia já de Portugal. A gente quase perdeu essa região do Rio de Janeiro para a França.
Era para ser um pedaço do Brasil da França. Imagina que bizarro. E Professor, quem é aquele ditado lá, né? O inimigo do meu inimigo é meu amigo. meu amigo, né? E aí, foi esse aqui, foi total, assim. E aí, o que aconteceu? Os portugueses descobriram, e aí quem destruiu esses caras mesmo foi o sobrinho do governador-geral da época. Eu não sei se vocês conhecem, mas é um cara chamado Estácio de Sá, que é muito famoso lá no Rio, e ele é pouco famoso aqui em BH. O Estácio de Sá, que é nome de faculdade, etc e tal, nome de rua, praça, lá no Rio, ele foi o cara que derrotou os franceses, só que para derrotar os franceses, ele pediu ajuda para outras tribos de indígenas. Enquanto os franceses estavam com os tupinambás, o Estácio de Sá, eles estavam com os tupi. Então o Estácio pediu ajuda para os tupi, fizeram uma aliança aqui para matar tanto os franceses quanto os tupinambás. E aí que ele conseguiu derrotar tudo. E aí o Estácio de Sá mandou uma carta pro dia dele e falou assim, velho, o bagulho lá é louco, irmão. A gente precisa tomar conta dessa região. Vão fundar uma cidade ali. E aí ele fundou uma cidade para proteger essa região, chamada de São Sebastião, do Rio de Janeiro. São Sebastião, porque quando eles decidiram fundar essa cidade, estava no dia de São Sebastião, e do Rio de Janeiro, que era um rio que durante o mês de janeiro ele aumentava a vazante dele, né? Ele ficava a cheia dele. Então era o Rio de Janeiro, né? Que enchia em janeiro. E aí ele funda essa cidade para proteger essa região da invasão francesa. Olha que loucura! O mundo é muito doido, né? Imagina, o Rio de Janeiro ser francês e calvinista. Ia ser muito bizarro. Ia dar muito pau. Enfim. E o que o professor queria concentrar com vocês aqui? Esse aqui é uma cena da batalha e tal, mas eu queria concentrar com vocês nisso daqui. Olha que bizarro. Os franceses, quando vieram para cá e começaram a invadir o Brasil, né, que já estava sendo invadido pelos portugueses, os franceses resolveram retratar o Brasil. Como assim? Eles precisavam contar para as pessoas da França como que era o Brasil. E aí eles trouxeram um cara chamado André TV. E aí o André TV veio para cá. Aí quando ele chegou aqui no Brasil, gente, na hora que chegou, sabe quando fala assim, acabou a viagem? O cara tava passando mal, tipo de diarreia, febre. O cara tava muito mal, muito mal. E eles iam ficar aqui, tipo assim, 5 dias para poder que ele, né, fizesse os desenhos dele. E porque ele já ia voltar, porque já ia voltar no próximo barco, etc e tal. O cara não melhora. E aí, tipo assim, tudo que ele foi fazer lá foi pro saco. Só quem tinha pedido para ele fazer isso foi o rei. E aí o cara ficou na pior, né? Tipo assim, o rei mandou fazer, cheguei aqui, passei mal. O que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E aí o André TV teve uma sacada. Qual foi a sacada do André TV? Vou perguntar pra galera e vou desenhar isso mesmo. Galera, o Brasil virou um lugar bizarro. Vocês estão vendo aí, por exemplo, nessa primeira imagem, um indígena, né? Os tupinambás, no caso, pegando caju. Gente, dá para entender que esse cara nunca viu um caju na vida? Alguém falou para ele que era uma fruta que tinha uma castanha em cima. Embaixo, no caso, né? Faz sentido? Esse Sim, cara, até a árvore é estranha. a árvore é estranha e o fruto é pior. Olha para você ver. Isso aqui É não é um muito caju. grande. É muito grande. E olha para você ver. Na hora que ele coloca a castanha do caju pendurada no caju, eu tenho certeza que esse cara não viu um caju. Entende? É muito poderoso isso, gente. Só que o problema é, isso daqui virou o Brasil lá na Europa. Agora eu vou piorar, né? Aqui ele está falando das tribos indígenas em guerra, etc e tal, né? Olha aqui. Esse daqui é um tucano. Galera, ele viu um tucano? Não. Se ele tivesse visto um tucano, ele tinha feito ele todo preto. Mas alguém falou para ele do quê? Do bico do tucano. E aí ele retratou o bico do tucano. Só que ele colocou num passarinho genérico. Não parece uma pombinha super bombada no bico? Sabe? Léo Stronda das pombinhas? É isso. Porque olha pra você ver. Isso aqui não me lembra o tucano. Eu só sei que é um tucano por causa do bico. Né? E cadê o corpo todo preto? Cadê aquela faixa laranja linda que ela tem? Esse cara nunca viu um tucano. E essa daqui é a cereja do bolo. Eu não sei o que é isso. Tá bom? É um bicho que é maior do que as crianças,
super dócil, porque tem uma mãe amamentando aqui, tá amarrado numa coleira, tem cara de macaco, braço de preguiça e é gigantesco. Alguém conhece esse bicho? Não? Não? Eu nunca vi. Aqui, por exemplo, tem umas jaguatiricas e tal, né? Você super entende. Agora, esse bicho aqui, galera, eu nunca vi na vida. Não sei se você já viu. Provavelmente era um cara muito peludo e confundiram com um bicho, não é possível. Mas ele tem garra, olha que bizarro. É muito bizarro. E por que o professor Léo Stronda é ótimo, né, Suzana? Por que o professor está falando disso? Porque essa é a imagem que começa a surgir do Brasil lá fora. Então, quando a gente ouve de vez em quando, no país tal a galera não sabe, né, como que a gente é. Conheço um cara que foi para lá e ele perguntou como que a gente toma banho, né? Teve uma vez um aluno que falou que ele fez um intercâmbio, e aí a galera perguntou para ele como que era tomar banho no rio todo dia. E aí ele teve que explicar que aqui não tinha rio, né? Assim, que os rios já estão todos destruídos, etc. e tal. E quem começa a construir essa imagem do Brasil enquanto um lugar muito fantástico, com os bichos estranhos, que a gente chama natureza selvagem, são os franceses. Faz sentido a ideia, a colocação? Amanda, eles super acham que a gente é burro, assim. Eles acham de verdade que a gente, além de burro, que a gente é meio indígena ainda, sabe? Essa é uma ideia muito, muito, muito frequente. É igual a galera sempre achar que, por exemplo, vai para a África e vai ter que ser sempre pobreza. Entende? Indiferente do lugar que você foi. O único lugar que, abre aspas, né, vai salvar é a África do Sul. E aí, enfim, é um caos. Então, tomem cuidado com essas imagens que são construídas sobre determinados locais. Essas imagens que foram construídas do Brasil pelos franceses, elas duravam e duravam e duravam, e até hoje a gente tem um pouco disso aí restando e respingando na gente. Beleza? Fechou, fechou? Fechou. Fechou? Perfeito. Então, aqui. Só para não deixar de falar, os franceses vão tentar invadir a gente de novo depois, tá? Eles vão tentar invadir lá no Maranhão. E aí, os franceses, eles vão fundar uma cidade bem rápido para tentar ocupar bem rápido o lugar. E eles fundaram uma cidade em homenagem ao rei da França, Luís. Então, foi fundada a cidade de São Luís, tá bom? Se alguém já foi a São Luís lá no Maranhão, lá tem um forte, que é o forte dos franceses, que eles fundaram lá e começaram a primeira empreitada. Ficaram só 3 anos invadindo uma região invadida, e foi isso aí. Mas essa segunda invasão nem é legal. Assim, só porque fundou São Luís, tá bom? Beleza. Dúvidas, galera? Dúvidas, meu povo? Galera, hoje não tá falando nada. Dúvidas? Eles estão quietinhos, eu acho. Não sei. Eles estão de preguiça, você acha? Dúvida não, professor. Dúvida não? Que bom, Simonezinho, ouvir sua voz. Fernandinho também tá sem dúvida. Olha pra você ver. Então vamos lá. Pessoal, eu vou introduzir o tema aqui de mineração, mas de mineração eu queria gastar um pouquinho de tempo a mais, porque é de onde nós viemos, né? É da onde nós nascemos e é para onde nós iremos, em Minas Gerais. Olha o que vai acontecer, pessoal. Gente, a minha aula vai até 8h30 ou até 8h40? 8h40. Vocês querem que vá até 8h40 ou até 8h30? Não, 8h40, já são 8h30. Ué, Beleza, então. Fechou, fechou. Se vocês estão deixando, eu vou tranquilo. Olha aqui. Eu vou falar agora de mineração. Toma muito cuidado com a mineração, tá, pessoal? Mineração sempre foi o desejo de Portugal. Portugal sempre quis achar ouro no Brasil. Sempre quis. Por que isso? Já falei e vou repetir. Porque a Espanha, galera, ela estava chorando de ganhar dinheiro. Chorando. A Espanha, ela extraiu da América, tá bom?
16 mil toneladas de prata e 185 toneladas de ouro. Gente, uma tonelada é um carro. 16 mil toneladas. É o pátio da Fiat, ali em Betim, só de prata. Imagina isso. É muita coisa. Então, Portugal sempre quis encontrar esse ouro porque ela achava que tinha aqui. E aí, desde o começo, de quando chega aqui e começa o processo de invasão, eles tentam achar esse ouro. E nunca aparecia, nunca aparecia, nunca aparecia. Então, desde aquele momento, ali 1500 e pouco, 1550, a gente começa a se formar um movimento chamado de movimento bandeirante. Então, o que é o movimento bandeirante? É um grupo de pessoas vindos lá daquela região de São Paulo, que era uma capitania chamada de São Vicente, que vão pegar um grupo de indígenas, entram no interior do território brasileiro, tá bom? E vão procurar ouro. É isso que os caras fazem. Esse movimento bandeirante, ele tem uma série de pontos que a gente vai discutir até a morte, tá bom? Se você vai a São Paulo, eles vão falar que os bandeirantes são os caras que construíram o Brasil. Mas a gente sabe que, na verdade, esses bandeirantes são os piores dos piores. Por quê? Porque esses caras estão promovendo escravização indígena, esses caras estão promovendo uma série de genocídios sobre essas populações. Por que eles estão fazendo isso tudo? Porque como eles não conseguiram descobrir ouro muito fácil, né? O ouro vai demorar aí quase 300 anos para ser, 200 anos para ser descoberto no Brasil, né? Para ser encontrada a região mineradora. Esses caras tinham que fazer outros jobs. E qual que era o job dos caras? Destruir quilombo, procurar escravo fugido, escravizado fugido, era matar indígena, era capturar indígena, era usar indígena como mão de obra. Então, esses bandeirantes, eles são os primeiros grupos genocidas da história do Brasil, oficiais. E olha que interessante. Quando esses grupos eram feitos por pessoas particulares, né? Vamos imaginar aí, sei lá, o fulano tal que descobriu ouro. Aí ele vai lá, pega o dinheiro dele, ia comprar uns indígenas. Por que ele vai comprar indígenas, tá, gente? Porque ele precisava saber andar no território brasileiro. Um português, ele não tinha a menor noção de como fazer isso. Por mais que o cara tivesse nascido no Brasil, numa capitania aqui, ele também não ia conseguir fazer isso. Por quê? Porque ele vai conhecer o litoral. Os indígenas, eles sabiam qual frutinha comer, qual frutinha não comer, qual que era o tipo de animal que estava ali na mata. E esses conhecimentos indígenas eram utilizados pelos bandeirantes, que vão promovendo essa série de genocídios e assassinatos em massa, né? Eles são as primeiras milícias da história. Eu escrevi um livro assim, As Primeiras Milícias da História. Bandeirantes, bandeirantes. Enfim. Só que esse movimento começa a ser financiado por Portugal. Portugal começa a falar assim, não, vou dar dinheiro para esses caras. E aí, a gente não vai ter um movimento chamado de bandeirante, mas um movimento chamado de entradas, tá bom? Então, muita gente chama isso aqui de entradas e bandeiras. Entrada é quando recebe dinheiro do governo. E bandeira, quando a pessoa mesmo usa o dinheiro dela para poder fazer todo o empreendimento. Tudo bem? Enfim, depois de 200 anos de busca, né, esses caras vão encontrar nessa região das Minas Gerais, lembrando que eles já tinham ultrapassado o Tratado de Tordesilhas, porque eles nem sabiam onde que é e não se importavam, eles vão encontrar ouro, tá bom? Pessoal, o ouro, na prática, que eles vão encontrar aqui, é um ouro no rio, chama ouro de aluvião. É um ouro muito delicado, porque a gente sabe que ele está acabando. Quando ele já está no rio, quer dizer que... Ai, vamos lá. O rolê é mais ou menos o seguinte, ó. Você tem a montanha. Bom? Aí você tem aquele tanto de mineral lá que algum professor, que eu não faço a menor ideia qual, explica para vocês como que funciona esses negócios de montanha. Aí tem uma substância lá dentro da montanha, né? Que é tipo carbono, ferro, bauxita, etc. E tal. Quando o ouro vai se formando, né, vai transformando esses minerais em ouro, ele forma uma coisa chamada de veio de ouro. Pessoal, veio de ouro, eu só vi foto até hoje. É a coisa mais linda do mundo. Por quê? Porque quando a galera corta a rocha assim, você vê como se fosse uma veia
de ouro, assim. É um negócio bonito, bonito. Eu queria no meu banheiro. Sabe? Um veio de ouro, assim. Só pra falar que tem, né? Só pra falar que tem. Amanda, deve ser um negócio bonito, né? Tipo assim. Enfim, eu só vi foto e eu achei lindo, assim. Então eles chamavam de veio de ouro. O que que acontece? Quando você encontra o ouro no rio, igual acontecia aqui muito nas Minas Gerais, quer dizer que essa montanha toda já foi desgastada. Então o vento foi passando e foi, né, cortando, ou a chuva. Então a gente já está no final do ouro. A gente não está no começo do ouro. Então era muito delicado minerar ouro aqui em Minas Gerais. A gente vai ter de mineração de profundidade? Vai ter, tá bom? É bem legal? É bem legal. Só que era muito difícil de encontrar. E aqui em Minas Gerais não tinha tanto ouro ainda já, tá? Ainda. Não tinha tanto ouro. Mas fica a informação aí que até hoje aqui em Minas Gerais tem uma empresa inglesa extraindo ouro aqui do Brasil, tá bom? Se eu não me engano, eles extraem uma coisa de tipo 30 toneladas por ano de ouro aqui de Minas Gerais. Professor, Oi. só rapidinho, a família da minha mãe, desde a bisavó da minha mãe, que minha mãe conheceu a bisavó dela, é da região de Barão de Cocais. A montanha que a minha mãe buscava lenha com a avó dela não existe mais. É mesmo? Mas eles tiraram para fazer minério? Acabou a montanha. A montanha ela não existe. O que era montanha, o que ela tinha de altura, ela tem embaixo, que foi acabando, acabando, acabando. Ela tem tipo uns degraus grandes. Eu falo degrau, parece pequeno, mas não, são degraus grandes. E sabe aqui, na época de Brumadinho, não teve aqui em Barão de Cocais? Então, os meus primos não conseguiram nem tirar os documentos, eles saíram com a roupa do corpo do sítio. E aí, quando eles voltaram, aí esperou passar, aí a Vale falou, espera passar uns 10 dias que a gente está tomando conta, tem câmera. Aí conseguiu rapidinho para eles, tipo uma pensão lá. Quando eles voltaram para buscar os pertences, documento, a população tinha invadido tudo, roubaram bichos de Rubiru. É uma situação assim. Eu tenho um primo que ele está com depressão horrorosa. E aí você está falando de 300 anos atrás, isso aconteceu ano retrasado. 2018, não? Foi Brumadinho? Que teve a de Brumadinho. Aí, no mesmo período, aconteceu que a barragem de Barão de Cocais ameaçou de cair. É um sítio que eu e meu irmão brincamos tanto nele, ele todo destruído. Mato tomando conta, sumiu bichos. A extração mineral está muito violenta aqui em Minas ultimamente. A gente não sabe, eles não sabem explicar assim, onde foram parar, não era muita vaca, porque é gente que batalhou muito para conseguir comprar um bezerro, depois juntou. Ninguém sabe onde foi parar os bichos. Documento, acabou tudo. A galera, assim, e é isso. E é gente que mora lá, tipo assim, da época da bisavó. A vida toda, né? Se a minha mãe tem 79 anos, pensa quantos anos tem a bisavó dela, teria hoje. Muito tempo. Entendeu? É muito grave isso. Assim. E é isso. A nossa mineração aqui em Minas Gerais já está chegando a um nível muito violento. Muito violento. Quando eu estava estudando para essas aulas de ouro e tal, que eu descobri essa empresa, que nem é brasileira, que extrai ouro do Brasil. Eu fiquei assim, muito impressionado. Como que a gente deixa algumas coisas irem embora tão fácil? Né? Ouro, minério de ferro, e a gente vende isso barato e destrói tudo ao redor. Né? A gente vai precisar rever muita coisa aí, galera. Eles compram tudo, compram prefeituras inteiras, porque até acontecer os acidentes assim, as autoridades da cidade já sabem há muito tempo, só que ficam calados. Senadores, que são senadores do Estado, que em tese deveriam estar lá denunciando, não se calam, ninguém fala nada, é uma coisa terrível. É muito grave. A gente vai ter que rever isso tudo. Mas, enfim, pessoal. E aí, como que foi todo o rolê de descobrir o ouro, tá? Tem uma historinha bonitinha que a gente não sabe se é real. Eu acho, inclusive, que não é. Mas ela é bonitinha, então eu vou contar pra gente finalizar a aula de hoje. Diz que tinha esse grupo de bandeirantes, né? Que chegou aqui, nessa região das Minas Gerais, próximo ao pico do Itacolomi, né? Itacolomi lá em Ouro Preto, tem até um parque hoje. Itacolomi significa Pedra Grande, tá bom? Se alguém quiser saber. Em Tupi. E aí estava esse grupo de bandeirantes, né, liderados por um colono branco, etc e tal, né?
tipo o Borba Gato da vida, não era o Borba Gato. E aí tinha indígenas escravizados no grupo, né? E indígenas escravizados. E aí conta que teve um negro, né, que parou ali para beber água, ele abaixou no rio, bebeu água e achou uma pedrinha bonitinha. E quando ele pegou a pedrinha, ele lembrou de quem? Do amor da vida dele. Do amor da vida dele. E aí ele falou assim, vou levar essa pedrinha bonitinha pro meu amor, quando eu voltar, né, lá em São Paulo da vida, São Vicente. E aí ele guardou isso. E aí foi passando por uma questão de maus tratos, obviamente. Esse cara começou a ter alguns momentos de fome, etc e tal. E aí ele parou, tipo assim, numa dessas regiões que estava um pouco mais povoada, já na volta, e ele trocou a pedrinha por um prato de comida. Porque ele precisava muito comer, que ele estava muito fraco, etc e tal. E aí ele comeu, né, e deu a pedrinha pro cara da venda, que também achou a pedrinha bem bonitinha. Aí o cara da venda olhou aquela pedrinha, viu que ela era meio dourada, só que ela era muito escura. Muito escura. E o cara resolveu aceitar, porque né, ia dar certo e tal, deu um prato de comida. Aí o cara comeu e foi embora, o negro. E esse cara da vendinha pegou e levou para a vila mais próxima, que tinha um ourives, né, essa pessoa que mexe com metal. Diz que o ourives, na hora que viu, fez o quê? Derreteu, né, limpou ele. Não sei se já viram como que limpa ouro, mas é só pingar uma gota de mercúrio e a sujeira separa do ouro, assim. A sujeira separa do ouro. E aí o cara limpou e falou assim, esse troço aqui é ouro. Irmão, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. Mandou pro governador, né, pro chefe da capitania. O chefe da capitania pegou aquilo e falou assim, velho, isso é ouro. E aí o único jeito de fazer era o quê? Mordendo. Diz que ele pegou, mordeu, que ele mordeu com tanta força e puxou com tanta força que ele perdeu o dente, mas ele saiu gritando, achamos ouro, achamos ouro, achamos ouro. E assim começa todo o rolê de colonizar um lugar que era longe para Chuchu para extrair ouro do Brasil. É uma história bonitinha, com um final triste, né? Foi mal. Não era para ser tão triste assim. Amandinha, não sei falar línguas indígenas, queria muito aprender. Tem cursos na Federal hoje, de Tupi. Era pago. Mas eu queria muito aprender. Só que eu achei difícil. É muita vogal junta. E eu já tenho problema de falar português, assim. A minha língua agarra. Vocês podem reparar que eu tenho que abrir bem a boca para sair as coisas. E aí, Tupi. Esse Itacolomi eu só sei porque eu gosto muito de Ouro Preto, né? E Vila Rica, né? Ouro Preto, vai ser uma das primeiras regiões que vai ter literalmente esse ouro bem escuro, bem cheio de sujeira, que a galera vai fazer essa extração toda acontecendo. Dúvidas aí, meu povo? Não? Tranquilo? A gente vai entrar agora em mineração pesada. E depois da mineração a gente vai falar sobre a escravização, tá bom? Uma aula difícil e necessária. Fechou? Sim, professor. Nós temos uma dúvida. Diga, querido aluno. Não, sem dúvidas, pessoal. Gente, vocês estão me deixando falando sozinho. Eu já não sou muito bem da cabeça. Vocês viram que eu estou inventando vozinhas imaginárias aqui, Fernandinho. Não é para tanto também. Gente, às vezes dá um medo, assim. Eu falo assim, será que sou eu mesmo? Será que é a minha cabeça? Mas era isso tudo aí. Então é isso, pessoal. Quando eu tô falando, que eu falo sozinho, só pra não esquecer do que eu tô fazendo. Mas é bom, quando eu falo sozinho, eu não esqueço. Eu também não. Mas assim, eu fico com medo às vezes, porque eu falo muito sozinho. Às vezes eu brigo sozinho. Você já brigou com você mesmo? Quando eu faço uma burrada, sim. Mas Isso. à toa, E quando você pensa em fazer, e aí vem o outro e fala, e eu já imagino como vai ser todo o diálogo pra frente, aí eu brigo. Aí é um caos. Amigos e amigas, é isso. Um beijo, um queijo, um cheiro. Fiquem bem. boa noite. Bom final de Muito semana. obrigado pelo momento. Vocês são show de bola. Obrigado por estarem aqui nessa sexta-feira de muito frio. Mas seguimos juntos aí. Tá bom? Um beijo para vocês. Obrigado, boa noite. Obrigado você, gente. Obrigada, Rafa.
Obrigado, Suzana.